Meus cumprimentos, a satisfação de voltar aos temas bíblicos, ao estudo interpretativo de momentos da Bíblia que são diretamente ligados aos valores espirituais, aos fenômenos, às informações e, sobretudo, à história do cristianismo primitivo, dos tempos de Jesus, enquanto ele estava ao lado dos seus discípulos, ensinando e corrigindo a cada momento, e aquela fase inicial depois da volta de Jesus, o que é chamado na Bíblia de ressurreição. O tema de hoje é importantíssimo, da primeira epístola aos Coríntios, o capítulo 14, realmente diretamente ligado aos dons espirituais, que nós podemos chamar, de acordo com a codificação de Kardec, de xenoglossia, ou seja, a fala em línguas estrangeiras. Então o tema, na verdade, é xenoglossia, que é o fenômeno de falar em uma língua que não foi previamente estudada ou aprendida na presente reencarnação. Então aquela língua é desconhecida para, digamos assim, todos os ouvintes. E nem sempre é conhecida, ou quase sempre não é, pelo que serve de intérprete, o médio, o intermediário. Então, que não foi previamente estudada e aprendida na presente vida, na presente reencarnação. O termo xenoglossia foi criado por Charles Richer, doutor Charles Richer, para identificar o fenômeno no qual pessoas falam em línguas que ignoram. O xenoglossia, estamos falando aí do vocábulo, da palavra, é um termo oriundo do grego xeno, que quer dizer estranho, estrangeiro, mas glossa, que é língua, fala. Então, fala em língua estrangeira. Dom de profecia. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. É o que o apóstolo Paulo de Tarso ditou em sua carta dirigida aos cristãos de Corinto. Pois quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. Ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. É o versículo 2 do capítulo 14. Quem profetiza, diz Paulo, o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em língua a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja, edifica o conjunto, aqueles que estão reunidos. Gostaria que todos vocês falassem línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete para que a igreja seja edificada. Então, tudo bem. Vou repetir o pensamento de Paulo. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete para que a igreja seja edificada. Em verdade, muitas vezes, nessas várias décadas de estudos espíritas, dirigindo reuniões mediúnicas,
eu me deparei com o fenômeno da xenoglossia. Me lembro assim de realmente mensagens interessantíssimas ou explicações. Uma dessas vezes foi em árabe, de que eu não entendi nada, e só depois Natécio França, que era companheiro de reunião, pôde dizer tudo o que foi dito. Foi a primeira vez que eu soube na vida que Natécio falava árabe. Ele Natécio, quando é que você aprendeu? Ele disse, eu era rapaz em Araguari, trabalhava numa loja de libaneses e aprendia palavras com os filhos do meu patrão. E eu as repetia muitas vezes, até que um dia a mãe deles, uma senhora finíssima, de uma educação finíssima, disse assim, ô Natécio, meus filhos estão ensinando para você palavras feias. Nem sempre, e elas não podem ser ditas diante de pessoas sérias. Mas vamos fazer o seguinte, você vem tomar café comigo todos os dias, é meia hora de café, e aí eu vou te ensinar a falar um árabe civilizado. E foi assim que Natécio aprendeu. E ele, durante toda a vida, cultivou. Havia um árabe, um judeu que falava árabe aqui em Montes Claros, na rua, aqui na cidade antiga. E ele sempre ia à loja e sempre os dois falaram em árabe. Então, Natécio falava árabe correntemente. Voltemos a Paulo de Tarso, Epístolas 14. Agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que lhes serei útil, a não ser que eles levem alguma revelação, ou conhecimento, ou profecia, ou doutrina. Tá claro aí a reunião espiritual. É o próprio Paulo está dizendo o que vale se eu, numa reunião, não levar revelação, quer dizer, informações novas, que não são do conhecimento do grupo. Revelação, ou conhecimento, ou profecia, que é a informação antecipada, profecia, ou doutrina, que é o ensino bíblico. Até no caso de coisas inanimadas que produzem sons, tais como a flauta ou a cítara, como alguém reconhecerá o que está sendo tocado se os sons não forem distintos? Então tem que ser com clareza, com coisa que é entendida. Além disso, se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparar para a batalha? Assim acontece com vocês. Se não proferirem palavras compreensíveis com a língua, como alguém saberá o que está sendo dito? Sem dúvida, há diversos idiomas no mundo. Todavia, nenhum deles é sem sentido. Se eu não entender o significado do que alguém está falando, serei estrangeiro para quem fala. E ele, estrangeiro para mim. Assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem a edificação. Por isso, quem fala em língua, ore para que a possa interpretar. Pois se oro em língua, meu espírito ora, mas minha mente fica infrutífera. Então o que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Eu não consigo te entender. Como poderão os não instruídos dizer amém à sua ação de graças, se não sabem o que você está dizendo? Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Todavia, na igreja, prefiro falar com 5 palavras compreensíveis para instruir os outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Irmãos, deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos.
Aí é o versículo 20 da 1 Coríntios 14. Vou repetir. Deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças. Quer dizer, inocentes. Mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Pois isso está escrito na lei. Por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios estrangeiros, falarei a este povo, mas mesmo assim eles não me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, aí é o versículo 22, as línguas são um sinal para os descrentes e não para os que creem. A profecia, porém, é para os que creem e não para os descrentes. Porque se o médium que nós conhecemos, que estamos acostumados com ele, nos fala, ou então interpreta a parte espiritual numa língua que nós não entendemos, e nem eles próprios entendem, então isso é um fenômeno que leva realmente à crença da manifestação do Espírito. Mas a profecia nem sempre. A profecia, ela é mais para os que já são crentes, os que creem. Assim, se toda a igreja se reunir e todos falarem línguas, e entrar alguns não instruídos ou descrentes, não dirão que vocês estão loucos. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Tudo seja feito para edificação. Ou seja, faça-se tudo para edificação. E se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por 2, ou quanto muito 3. E por sua vez, haja intérprete. Instrução perfeita. Realmente elogiável para em qualquer fase da manifestação espiritual. Numa reunião, fale 2, quanto muito 3. E por sua vez, haja intérprete. Porque a reunião, a comunicação, a busca de informações é para o entendimento. Então, se for língua estrangeira, que haja intérprete. Se não for, melhor assim, porque todos já vão entender de primeira vez. A palavra, na realidade, é prata, o silício é ouro. Então, tem que saber o que vai dizer. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja. E fale consigo mesmo e com Deus. Então, o médium que tem o controle sobre o seu próprio fenômeno, a sua mediunidade, se ele sabe que não há possibilidade de interpretação, não há de intérprete, então é melhor ficar calado, não dar passagem. E fale 2 ou 3 profetas. E os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Ou seja, em hipótese nenhuma, falem 2 ou mais médios de uma só vez. A fala é para proveito. E se há 2 falas em conjunto, então acabou tudo, porque não vai ser entendido. Porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Quer dizer, o médium é responsável por sua mediunidade. O espírito do médium está sujeito ao próprio médium. Ou seja, o espírito dos profetas são sujeitos aos profetas. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. De todos os fenômenos de xenoglossia, o Pentecostes é o caso mais conhecido. Quer dizer, é o que está descrito no capítulo 2 de Atos, Atos 2. O Pentecostes é o maior fenômeno, é aquele que deslanchou realmente o trabalho da cristandade. Foi depois do Pentecostes. Voltemos à xenoglossia,
que é catalogada como uma das mais fortes evidências da sobrevivência da alma e da reencarnação. Quer dizer, é uma prova de que a morte física não tira a inteligência, não tira exatamente a existência espiritual, o espírito é que prevalece e continua. Então, a xenoglossia é das mais fortes evidências da sobrevivência e da reencarnação. Então, médiuns de xenoglossia, estamos citando o Brasil, Chico Xavier e Divaldo Franco. Divaldo é muito conhecido hoje, aos seus 93 anos de idade, continua trabalhando, viajando, fazendo palestras, recebendo livros psicografados, enfim, agindo como tem que agir um bom cristão. Eu tive a felicidade de conhecer pessoalmente Chico Xavier, quando em Pedro Leopoldo eu já não morava lá, morava em Uberaba, mas numa das viagens no encontro de jornalistas de Minas Gerais, era o aniversário dele, então eu pude conversar com ele e fiquei felicíssimo porque ele me tratou pelo nome, como ele costumava tratar todas as pessoas. Então, psicografias de Chico em hebraico, italiano, em inglês espelhado, ou seja, invertido para ser lido no espelho, e também em outros idiomas. Assim, eu gostaria que esse assunto fosse bem estudado por todos, que voltem à leitura da Epístola aos Coríntios, o capítulo 14, e que possa, passo a passo, ir raciocinando, como eu tentei fazer aqui. Mas é muito importante que essa experiência seja pessoal. Então, os meus cumprimentos e esperando ter, então, quem está me assistindo agora em outra palestra, logo depois ou muito breve.